estar em sintonia com todos os telespectadores aqui na cidade de Taubaté e pelo vale todo, não só Taubaté, mas São José, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e toda a região Aparecida, Lorena, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Jacareí, Caçapava, todos que estão à nossa volta e também pelo Brasil afora, porque o nosso programa Novo Momento de Decisão vai pelo YouTube. Então, para nós é um prazer imenso e principalmente hoje, meus caros irmãos, que nós vamos falar de um assunto tão importante. Está aqui do meu lado a figura de São Francisco, o grande São Francisco de Assis, que lutou tanto pela mãe natureza, pelos animais, pelas plantas. E hoje nós temos um prazer imenso de falar do meio ambiente. Nós estamos agora, pela Semana do Meio Ambiente, e nós sabemos que temos que lutar todos os dias pelo meio ambiente, pela mãe natureza, lutar pelos animais, pelas plantas. Isso é algo que deve estar sempre dentro de nós e nós ensinarmos nossos filhos, nossos netos, todos que estão à nossa volta. E hoje aqui eu tenho um prazer imenso de falar com o pessoal de uma ONG, que aliás eu já entrevistei há 4 anos atrás aqui na TV Cidade, um grande amigo que é um batalhador, luta muito pelos animais, pela ONG que ele montou há 19 anos atrás, que é o nosso caro amigo Afonso, da ONG Associação Vida Taubaté, e que está aqui conosco também com a Mayumi. Mayumi, até essa moça bonita que está aqui do nosso lado, é a diretora da ONG Vida Taubaté e que protege os animais, protege gatos, cachorros e que fica aqui na Santa Terezinha, no bairro de Santa Terezinha, bem pertinho aqui da TV Cidade. É um prazer estar com vocês. É um prazer, Afonso. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, porque o nosso amigo Afonso, caros irmãos, está hoje conosco aqui e ele passou por um momento difícil há uns 20 dias atrás e veio e fez nós fizemos o convite, ele carinhosamente está aqui conosco hoje para falar dessa ONG maravilhosa que eles lutam tanto aqui na cidade de Taubaté, junto aos cães, gatos, aos animais em geral. É uma defesa dos animais. É um prazer, Afonso. Obrigado pelo convite e fico muito feliz, o Vida Taubaté, novamente pela participação no programa. Obrigado. Obrigada, Mayumi. Eu que agradeço, viu? E nós temos, sim, caros irmãos, que lutar muito pela mãe natureza. Quando a gente fala essa questão não só da floresta amazônica, da Mata Atlântica, que a gente percebe tanto desmatamento e falta de respeito, não só nas florestas, com relação à água, à mãe terra, à mãe mata, à mãe floresta, mas também com relação aos animais. Animais abandonados em várias regiões. E aqui na cidade de Taubaté, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa questão. Então, ultimamente, praticamente há 2 anos, para cá, o abandono de animais está cada vez pior, né? Como a gente sempre falou. A pandemia veio, a gente achou que as pessoas iam melhorar por ter mais contato com os animais. Muitos adotaram, teve contato, mas não, isso piorou mais, né? E a cada dia, a cada momento, a cada segundo, é abandono de animais, é abandono de gato. A gente tenta fazer o que pode, mas não temos assim a capacidade de ajudar todos. Então, Sim, o evento na Praça Santa Terezinha, o que a gente faz para ajudar? A gente abre
espaço para as pessoas levarem para poder também tentar a adoção, né? E cuidar desses adoção com pequeninos. responsabilidade, Sim. né? Que a gente sempre fala. Não saia da sua casa por impulso. Consulte o seu bolso, o seu espaço, o seu tempo, porque animais são vidas, e vidas que duram de 15 a 20 anos, se bem cuidados, né? E é uma responsabilidade muito grande. Então, muitas vezes pegam um filhotinho pequenininho, é filhotinho, eu vou pegar, mas esse filhotinho ele cresce. Esse filhotinho precisa de cuidados, precisa de acompanhamento veterinário, precisa ser vacinado e precisa ter responsabilidade, né? Então, é por isso que a gente sempre fala, não saia da sua casa por impulso, né? A adoção tem que ser, é um ato de amor, mas exige responsabilidade. Mayumi, é tão importante que você fala, realmente é um ato de amor, não é, Afonso? E esse ato de amor, eu vejo assim, quantas pessoas estão sendo beneficiadas, pacientes que eu atendo e que me falam, Valquíria, eu tenho os animais, os cães, ajudam o pessoal da boa idade, o pessoal da terceira idade, ajudam as crianças, e até mesmo, caros irmãos, a compreender um pouco melhor a vida e até uma aceitação, porque quando nós falamos de perdas, e essas perdas existem em todos os locais, em todas as famílias, através dos animais fica até mais fácil você chegar para uma criança, um jovem e conversar sobre essa questão de perdas, porque eles realmente têm um apego muito grande pelos animais. Eu me lembro, antes eu gostaria de falar que a Mayumi, a nossa presidente aqui da ONG, ela esses dias encontrou uma fêmea com os filhotinhos. Isso. Eu gostaria que você falasse. Então, eu estava a caminho em Quiririm, na área rural, né? E exatamente no momento que eu estava passando, não tinha ninguém no local, o tempo estava até já fechado para chuva, eu me deparei com uma mãezinha com 10 filhotes. Os filhotinhos estavam com um cordão umbilical, não tive outra opção a não ser resgatá-los, sem poder praticamente, porque eu também tenho os meus animais, já Sim. tenho o meu limite, né, de animais em casa, mas a gente deu um jeito. Eu levei para minha casa, eu cuidei, e foram todos muito bem adotados, inclusive a mãezinha foi castrada, foi adotada, estão todos muito bem. Que bênção, Mayumi, não é, Afonso? Nós temos que ressaltar também uma coisa que sempre falamos, a castração. Castração é um ato de amor, evita problemas, evita crias indesejáveis e tem que castrar os animais para ver se que diminua essa quantidade de animais abandono. Para ter um equilíbrio maior. Porque é tão importante isso, caros irmãos. Eu hoje aqui em Novo Momento de Decisão, nosso programa, eu estou até com a blusa de cor laranja em homenagem aos indianos, porque eu vejo os indianos lá na Índia, o respeito que eles têm pelos animais, sabe? Isso é muito importante, sabe? Enquanto alguns países estão destruindo o planeta Terra, como Estados Unidos, China, Austrália, e nós temos sim que nos preocuparmos, porque o Brasil é um país tão maravilhoso, enorme, e que pode sim cuidar de muitos animais, não é, Afonso? Quando você fala em nosso meio ambiente, eu tenho que salientar que essa semana, infelizmente, nossos senadores estão aprovaram uma lei tornando mais flexível com relação ao meio ambiente. E vai ser um caos, que pode se construir estradas sem licitação, sem consulta do Ministério do Meio Ambiente, pode colocar edifícios em locais que antes não poderiam. E o grande culpado de estarmos destruindo esse
planeta maravilhoso somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Não existe outros culpados. Os animais não destroem, mas o ser humano racional destrói. Mas é verdade, a gente chama de bicho, o homem, é o grande destruidor da mãe natureza, infelizmente. Que ele deveria fazer que nem São Francisco, Santa Clara, que cuidavam dos animais, e muitos que estão à nossa volta e que têm o maior carinho. Eu tenho uma amiga que ela é cuidadora de animais, chama-se Carol. Até nós chamamos ela de Carol Pet. A Carol Pet é maravilhosa e ela tem vários cães que ela cuida, ela é cuidadora em várias residências e tem um carinho, tem um amor. Então, esse amor que nós temos aos animais tem que existir em todo o planeta Terra, caros irmãos. Eu me lembro, vocês também devem lembrar desse fato, quando teve problema no Rio Grande do Sul, aquela devastação, aquela enchente, a água, e que aquele animal maravilhoso, aquele cavalo que ficou ali no alto, ali daquele telhado, esperando alguém, uma ajuda. E eu fiquei emocionada com a ajuda de todos que foram lá, os bombeiros, que foram resgatar esse animal. E nós vamos encontrar outras situações assim, em que as pessoas também vão acolher, vão salvar os animais. Então, isso é muito importante, o respeito. Mesmo aquele que dirige na estrada ou dirige nas cidades, o cuidado com os animais, sabe? Às vezes o animal não tem noção que a via é perigosa, mas nós temos que ter sempre. E eu vejo pacientes que sofrem problemas sérios, não só o cego, o deficiente visual, mas também autista, outras pessoas que dependem dos animais e que com os animais parece que eles melhoram. Sim, principalmente esses que ficam nos hospitais, nas casas de repouso, como eles sentem alegria dentro de si e melhoram no contato com os cães, com os gatos, não é mesmo? Com certeza, porque o animal ele só tem amor, né? Ele só tem amor para oferecer. Então essa energia, essa troca de energia é tudo de bom. É muito importante. E Mayumi e Afonso, é nessa troca, sabe, que eu sempre falo aos pacientes como faz bem, sabe? Nós temos sim que cuidar e parece que o animal, ele só falta falar. Alguns eles entendem, eles percebem com o seu lado sensível e eles sabem quem gosta deles. O animal percebe, como percebe aquela pessoa que é do mal, não é do bem. Eles percebem, eles têm uma sensibilidade, é como as plantas. As plantas, elas percebem quem é do bem, que está ali com carinho, com amor, e passa a emanar naquele ambiente muita luz, muito amor a todos. Então, esse cuidado nós temos que ter. Eu quero dar os parabéns a Afonso e Mayumi pelos seus 19 anos que vocês estão ali, nessa luta com voluntários, porque vocês não têm ajuda de órgão público, ajuda da prefeitura, vocês não têm nada. Não tem ajuda de nenhum órgão público, o que a gente recebe é doações de ração, doações de casinho, doações de roupinha. E quando a gente está muito assim, que precisa, a gente se vira assim como pode, faz rifa, para poder pagar as despesas. Sim. Isso é muito importante. Vamos, caros irmãos, não só aqui de Taubaté, mas de toda a região do Vale, de todo o Brasil, leste, norte, sul, leste, oeste. Vamos procurar ter um trabalho assim mais humano,
ser mais humanizado com relação ao meio ambiente, à mãe natureza, não só evitar de fogo nas matas, poluir os rios, os mares, mas principalmente cuidado com todos esses seres que estão aí à nossa volta. Como São Francisco fez. São Francisco também cuidava. E eu vejo o carinho que o Papa atual, Leão XIV, tem pelo meio ambiente, assim como Francisco, o Papa anterior, tinha essa preocupação pelo meio ambiente. Todos nós, não é só dessas autoridades, mas é uma preocupação que o ser humano tem que ter por todos. É como se fosse, eu vejo assim, Mayumi e Afonso. Tem muitos casais que hoje não se casam, mas não querem ter filhos. E eles dizem, eu vou adotar um cãozinho, eu vou adotar um gatinho. E aqueles seres, aqueles indivíduos passam a fazer parte da família deles. E eles cuidam maravilhosamente. Então, isso é muito importante. Se você acha que o mundo atual está difícil e que as crianças, os jovens têm muitos riscos e querem só cuidar dos animais, isso também é maravilhoso, caros irmãos. Mas cuidar com carinho, não é mesmo? Com afeto. Essa troca que a Mayumi falou tão bem, a troca entre as pessoas e os animais, é muito importante. Então, nós temos que ter isso como uma obrigação nossa. Nós moramos, quando eu falo nós, minha família, meus filhos, meus netos ainda moram na Serra da Cantareira, e eu morei com meus filhos na Serra da Cantareira muitos anos, há mais de 20 anos atrás, e nós tínhamos um respeito, um carinho pelos animais, e a gente acolhia os animais, sabe? E isso deve existir sempre. Nós chegamos a acolher animais, cães, porque estavam abandonados, mesmo um filho que eu tenho, Maurício André, que acolheu 2 indivíduos, duas cadelas, e que cuida com maior carinho. É como se fossem filhas, né? Como se fosse da família. E isso é muito importante, não é mesmo? Sim, o animal hoje em dia ele tem que fazer parte da família, né? Porque ele tem sentimento, ele tem que ser protegido, ele tem que ser cuidado. Então a nossa preocupação sempre é maior também na adoção, que a gente sempre se preocupa, é o bem-estar do animal. O animal ele tem que fazer parte. Não adianta você pegar um animal e deixar ele no quintal sozinho, ou acorrentado, sem nada. Abandonado. Isso Ele sente. Exatamente. Ele sente, se ele fica ali abandonado, acorrentado, ele começa a chorar. Uma que é crime, né? É crime, isso não pode, não pode, não deve. Eu lembro, gente, caros irmãos, um filme lindo, que acho que eu já assisti umas 5, 6 vezes, de um cão que ficava esperando o professor. E esse cão, se eu não me engano, foi no Japão. Fizeram uma versão sempre ao teu lado, né? Ao seu lado, ao teu lado. Sempre ao teu lado. O Richard Gere. E é assim mesmo, né? O animal exato. mesmo dentro de casa, quando não há ninguém, ele fica esperando ansiosamente o tutor. Sabe o horário que o barulho do automóvel, ele sabe. Conhece o barulho do automóvel, e quando abre a porta, ele reconhece. Esse animal ficava esperando o professor o tempo todo. Quando o professor ia de trem, ia embora da aula, quando voltava ele estava ali esperando. E ele passou a esperar, me parece que 4, 5 anos. Ele ficou ali naquela estação quando o professor partiu, quando ele morreu. E realmente o animal, e eu já vi casos, meus caros amigos, irmãos, eu já vi casos assim de animais que vão para o cemitério e ficam ali no túmulo, assim como fica no velório do lado do caixão,
como se eles quisessem se despedir do grande amigo. Sim. O que nós sabemos hoje, quando alguém parte, eu não gosto dessa palavra, ao contrário de vida. Quando alguém parte, leve o seu cão para a despedida, para ele não saber que ele não foi abandonado, que houve uma partida do seu tutor. Leve, coloque ele um pouquinho lá, deixe ele sentir o cheiro. Isso faz bem para ele vai se entristecer, mas ele sabe que não foi um abandono. Felizmente foi uma partida. É uma partida. E todo dia que nós vamos chegar. Todos nós. Eu, desculpe pela voz, e eu quero, quando eu partir também, que leve os meus, não sei quantos cachorros eu vou ter ainda, e leve para a despedida, a Maruni também. Eles ficam mesmo, eles sentem o cheiro, já existem vários vídeos sobre esse tema, sobre a despedida do tutor com o seu cão. Afonso, o que você fala é tão bonito e importante, porque eu vejo que você tem esse amor, esse carinho pelos animais, e hoje o nosso grande amigo está aqui depois de passar por um problema de saúde, e ele está aqui e fez questão de vir, né, ao nosso encontro na TV Cidade de Taubaté para falar dos animais. E nós sabemos como é importante, sabe, isso que você diz, né, desse contato com os animais, eles saberem que o grande amigo partiu. E nós sabemos que para Deus nada é impossível, né? E Deus está à nossa volta a todo momento. Os nossos anjos, né? Nossos espíritos, guardiões, né? Sim, os guardiões estão à nossa volta. E nós temos só que agradecer a Deus por esse lado sensível. Você tem aqui dentro de ti, sabe, nós temos a essência dentro do nosso ser. E é essa essência que você, de amor, de carinho pelos animais, é essa essência que você tem bem firme contigo. Isso é muito bom, é maravilhoso. Em vez das pessoas se preocuparem só com ter, a ambição do ter, ela tem que ver dentro de seu eu interior a sua essência, o seu ser. E esse lado seu humano de amor, como também a Mayumi, sabe, é tão maravilhoso. E isso eu vejo em muitas pessoas. Pessoas que têm um carinho, sabe, muito especial pelos animais, pelo ser humano, pelas pessoas. Porque, caros irmãos, dessa vida, ninguém leva nada. Nós estamos aqui, tudo isso é uma passagem. Tudo é passageiro. Então, nós temos sim que organizar, e nessa organização, cuidar não só do ser humano, das pessoas necessitadas, do idoso que nós chamamos a boa idade, que tem sabedoria. Vocês podem perceber, Afonso está aqui conosco, e é um ser humano que tem muita sabedoria dentro de si, um carinho muito grande. Então, eu te admiro, eu te respeito, eu parabenizo a ONG de vocês, que já está aí há 19 anos lutando em defesa dos animais. Meus parabéns. Muito obrigada. Eu quero falar um pouquinho, eu quero agradecer a equipe que eu tenho, que não é somente o Afonso, nós temos uma equipe bela. Tem uma do meu lado aqui, posso dizer, meu braço direito, isso. É de uma pessoa, um coração muito grande. E a luta é incansável, gratificante, é cansativo, é 24 horas no ar, mas no fundo, no final, é gratificante. E Afonso, é tão bonito isso que você fala. A Cláudia, nossa amiga aqui da TV Cidade, a diretora principal, né, aqui da TV Cidade, toda a programação, ela e Jefferson, eles tiveram um animal que eles cuidaram, me parece que até 20 e poucos anos.
e eles tinham o maior carinho, os filhos, toda a família envolvida em ajudar, em colaborar. Então isso, caros irmãos, isso é você passar pela vida vivendo e respeitando o ser humano, respeitando a mãe natureza, respeitando os animais. Isso é maravilhoso. Parabéns. Eu gostaria de falar também. Nós temos que conscientizar as nossas crianças. Sim. O respeito ao nosso planeta, ao respeito aos animais, respeito aos humanos. A educação é tudo nessa vida. Então, temos desde a área escolar, o ginásio, acho que estou falando até bobagem, né? Então, nós temos que ter o respeito. Infelizmente, nós, seres humanos, que eu também faço parte do mundo, estão destruindo a nossa natureza. Estão. Infelizmente. Infelizmente. E quando você fala das crianças, e que é tão importante, caros irmãos, a gente ter esse foco pela educação, que o mais importante pela vida, para os nossos filhos, netos, é realmente a educação. Nós temos que, sabe, valorizar muito. E nessa luta com os jovens, com as crianças, mostrar a importância do respeito à mãe natureza, do respeito aos animais, o respeito sabe, a tudo, não só os professores, enquanto em sala de aula, mas todas as pessoas em geral. E esse respeito, a pessoa carregar pela vida adulta e mostrar aos filhos deles também esse respeito. Porque nós temos, junto aos animais, junto aos cães, gatos, aos cavalos, que só faltam falar conosco, são maravilhosos. Eu amo esse trabalho que é feito com os autistas e com o pessoal com cavalos, e que é tão maravilhoso e que é tão importante. Eu acho que nós temos que lutar sempre. É uma luta constante, não é, Mayumi e Afonso? E que nós temos que abraçar e fazer com que as crianças estejam sempre alertas, que o mais importante pela vida é a nossa fé interior. E nessa fé, esse amor que Deus nos dá, esse amor nós temos que retribuir junto às plantas, junto aos animais, junto ao ser humano. Eu hoje quero agradecer a Mayumi, agradecer ao Afonso, Obrigado. Que está aqui conosco com essa dificuldade, mas com esse amor interior grande aos animais, às plantas, esse respeito à mãe natureza. Parabéns, Afonso. A gente sabe que Deus está conosco e Deus é maravilhoso. E Deus sabe que nós temos aqui uma missão. E a nossa missão é essa, é como São Francisco, que está aqui do meu lado, e que sempre esteve do meu lado, assim como os arcanjos, sempre protegendo e dando forças para que possamos vencer até a doença. Eu consegui sim vencer doença, como é o caso do câncer, também através dessa força que Deus nos dá, e essa força da mãe natureza, essa força dos animais, porque eu amo todos os animais. Muito obrigada ao colega da técnica, que é maravilhoso também, e que está sempre fazendo um trabalho digno e equilibrando o nosso trabalho aqui da TV Cidade. Obrigada a todos. Obrigada a todos os telespectadores que estão à nossa volta, e cuidem, meus irmãos, cuide de si, cuide da mãe natureza. Vamos proteger a todos e principalmente as pessoas, as crianças e todos os animais. Muito obrigada a todos, muita paz, muito amor, muita luz no coração, e até o próximo programa, se Deus quiser. Assim seja. Obrigado.